Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo vocês vão aprender a criar um aplicativo incrível. A gente vai criar a interface principal do aplicativo Nubank, aquele aplicativo financeiro, aplicativo de pagamento muito famoso. Então a gente vai aprender a criar esse aplicativo que vai ser um clone do Nubank e a gente vai estar utilizando o Android Studio, vai ser a nossa IDE principal. A gente vai estar utilizando também a linguagem de programação Kotlin, linguagem oficial do próprio Android. A gente vai recuperar a referência dos componentes com a biblioteca ViewBind, biblioteca muito segura e biblioteca mais atual. E a gente vai estar trabalhando com conceitos muito interessantes de layout. A gente vai aprender muita coisa interessante desse vídeo. Então antes da gente começar esse vídeo, tudo que eu peço para vocês é deixar o like nesse vídeo. O like é muito importante para ajudar o nosso trabalho e mais pessoas também conseguirem encontrar esse conteúdo. Então é rapidinho, deixa o seu like. Muito obrigado pela sua colaboração. Então vamos começar mais um vídeo? Então bora lá! Então o aplicativo que a gente vai aprender a criar é a interface principal do app Nubank. Então você vai ver como que você cria a interface do Nubank. A gente não vai criar todo o aplicativo, mas sim boa parte da interface principal do app oficial do Nubank. Então vai ficar muito parecido, é um clone, não é idêntico, né? A gente não tem as paletas de cores exatas, os ícones exatos, mas eu tentei trazer o mais próximo possível do app Nubank. É o mais próximo do layout que a gente encontra hoje. Então a gente vai aprender a criar esse layout incrível. Então vamos lá, o que a gente vai precisar fazer? Primeiro a gente vai criar um projeto aqui no Android Studio. Então abra o Android Studio, a gente vai vir aqui ó, em New Project, vamos criar um novo projeto e a gente vai escolher uma atividade vazia. Nesse caso eu vou colocar aqui ó, Empty Activity, vamos clicar aqui em Next e o nome do nosso aplicativo eu vou chamar de Nubank Clone. Nesse caso vai ser o clone do Nubank. Aqui no package name eu vou colocar com.nubank clone. Esse aqui vai ser o meu package name. Eu vou salvar esse projeto dentro da pasta Android Studio Projects. A linguagem que a gente vai estar utilizando é a linguagem oficial do Android, a linguagem Kotlin. E eu vou manter aqui a API mínima, nesse caso é a API 21, Android 5.0 Lollipop. Vamos clicar aqui em Finish e aguardar o projeto ser criado. Beleza, o projeto acabou de ser criado e a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Primeiro, a gente vai começar definindo quais são as cores que a gente vai estar utilizando nesse layout. Antes de a gente começar a construir, a desenhar essa tela, a gente primeiro precisa colocar todas as cores no nosso arquivo colors.xml. Então a gente vai precisar desse tom de roxo aqui do Nubank. A gente vai precisar também de um roxo mais claro, onde a gente consegue ver aqui ó, dentro desse círculo é um roxo mais claro e nesse quadrado aqui é um roxo mais escuro. A gente também vai precisar da cor branca, que já vem criada por padrão. A gente vai precisar do preto. A gente vai precisar de um tom de cinza. Talvez você não esteja conseguindo visualizar por esse layout aqui, mas a gente vai precisar de um cinza mais claro. E a gente também vai precisar de um cinza mais escuro. Então a gente vai precisar de um cinza escuro, um cinza claro, um roxo normal, um roxo mais claro, branco e um preto. Basicamente essas vão ser as cores que a gente vai precisar. Eu deixei anotado aqui no bloco de notas, para mim não esquecer, eu deixei anotado aqui o hexadecimal das cores que a gente vai precisar. Então light gray, nesse caso seria um cinza claro, vai ser esse o hexadecimal. A gente vai ter um cinza, que nesse caso é um gray. A gente vai ter um purple, que é o roxo mais escuro, e o light purple, que nesse caso seria o roxo mais claro. Então a gente já tem aqui o hexadecimal. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no projeto, eu vou acessar aqui o res values colors.xml. Repare que a gente já tem aqui né, o black e o white, então a gente não precisa criar. E a gente vai colocar mais 4 cores. Então eu vou criar aqui mais uma cor, pode ser aqui embaixo do preto para manter uma organização. Vou colocar aqui color e o próximo vai ser o light gray. Então vou colocar aqui ó, light underline gray. Nesse caso seria o cinza claro. Eu vou colocar aqui ó, o jogo da velha. Eu vou copiar esse hexadecimal aqui. Pular aqui, eu já deixei anotado. Então a gente vai ter esse cinza mais claro. A gente vai ter um cinza mais escuro. Eu posso definir como dark gray
coloquei como gray ali, mas eu vou colocar como dark gray, que nesse caso seria um cinza mais escuro. Eu vou copiar aqui o hexadecimal, vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V, e a gente vai ter um cinza mais escuro. Aqui a gente vai ter um purple, né, que nesse caso é um roxo. Vou colocar aqui como roxo normal mesmo, então vou colocar como purple. E aqui eu vou definir o hexadecimal, então vou passar esse hexadecimal, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, a gente já vai ter esse tom de roxo aqui. E a gente vai ter um light purple, que nesse caso seria o roxo mais claro. Então vou colocar aqui color, vou colocar aqui ó, light underline purple. Vou fazer o fechamento e eu vou copiar esse hexadecimal aqui ó, do cinza mais claro, do roxo mais claro na verdade. Beleza, copiei aqui, já temos todos os tons que a gente vai precisar para construir aqui o nosso layout. A gente vai acessar ActivityMain.xml, vamos vir aqui no Split e a gente vai começar a construir esse layout. Então, a primeira parte do layout é essa parte inicial aqui da interface principal. A gente precisa colocar aqui basicamente um layout, onde dentro desse layout vai ter esse ícone dentro de um círculo, que nesse caso é o ícone aqui do usuário, o nome do usuário, e a gente vai ter 3 ícones específicos. Esse ícone aqui do olhinho, né, que é um ícone onde a gente clica e basicamente o dinheiro que você vê aqui na conta ele vai ficar invisível, né, você não vai conseguir ver. É uma funcionalidade que tem no Nubank. A gente vai ter esse ícone de interrogação e esse ícone aqui de usuário, né, de você adicionar alguma coisa. Enfim, a gente precisa criar essa primeira parte aqui. Então a gente vai ter aqui um layout, que nesse caso vai precisar ser um constraint layout, porque a gente precisa colocar os itens de forma dinâmica aqui. Então eu quero colocar um item aqui, eu quero colocar outro aqui, um outro embaixo. Então nesse caso tem que ser um constraint layout. Então aqui vai ser um constraint layout com um fundo roxo. Eu vou acessar aqui a minha ActivityMain. E aí o que eu vou fazer? Primeiro eu preciso colocar um layout principal. Como a gente vai ter vários outros componentes que vão ficar um abaixo do outro, por exemplo, a gente vai ter esse text view e a gente vai ter aqui outros componentes que vão ficar um embaixo do outro. Então, o componente principal, eu posso criar um linear layout na orientação vertical, ou seja, todos os componentes que estiverem dentro desse container, automaticamente eles vão ficar um abaixo do outro. Então, a gente tem vários componentes, containers, listas, cards, que vão ficar um abaixo do outro. Então, o layout ele fica totalmente na vertical. Dentro desse layout, a gente vai ter vários containers para a gente fazer esse agrupamento aqui. Então vamos lá, o layout principal vai precisar ser, vou minimizar aqui, ó, vou definir aqui ó, um linear layout. Então vai ser um linear layout com a orientação na vertical. Então tudo vai ficar abaixo aqui. Agora a gente vai construir esse outro container aqui onde vai ter todos esses ícones aqui. Então vai ser mais um layout, nesse caso vai ser um constraint layout com fundo roxo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse text view dentro do meu linear layout, né, dentro do meu layout principal, vou colocar mais um layout aqui, que nesse caso vai ser um constraint layout. Eu vou colocar aqui, ó, constraint, já vai aparecer constraint layout, vou pressionar o Enter. Ele vai pegar toda a largura da tela, match parent, então pode ver que ele já fez uma linha horizontal azul aqui, e na altura vai ser wrap content, ou seja, o tamanho vai ser baseado nos componentes que vão estar dentro do constraint layout. Eu posso definir também uma altura para ele, mas nesse caso eu vou definir por enquanto wrap content. Vou fazer o fechamento, tem que ser o fechamento dessa forma aqui, tá? Tem que ser dessa forma, e dentro desse container a gente vai começar a colocar vários componentes. Mas a gente primeiro precisa definir uma cor de fundo para esse container, que nesse caso vai ser esse roxo mais escuro aqui. Então aqui dentro do constraint layout, eu vou definir um atributo Android Background e eu vou passar o purple, que nesse caso é o roxo escuro que eu defini. Eu vou colocar uma altura aqui de mais ou menos 200 dp para a gente conseguir visualizar o que está lá dentro. Então eu coloquei uma altura de 200 dp para esse container aqui. Tranquilo. Agora, o que eu vou fazer? Preciso colocar o primeiro componente, que nesse caso vai ser uma imagem. Só que essa imagem, que nesse caso é um ícone aqui, ele está dentro de um círculo. Pode ver que tem um círculo aqui, ó. Posso até aumentar para você ver, ó. Tem um círculo aqui, ó. A gente tem um círculo. Então a gente precisa criar drawable, ou seja, um arquivo desenhável. A gente precisa desenhar um círculo.
dentro desse círculo a gente vai colocar um ícone, nesse caso seria uma imagem. Então esse drawable, esse arquivo desenhável, ele vai ser plano de fundo de uma view. Então eu posso criar uma view aqui, nesse caso é um componente, ele pode ser personalizável, então eu vou criar uma view aqui, vai ser wrap content por enquanto, então eu criei uma view aqui, e agora eu vou criar um círculo para essa view, que vai ser o plano de fundo desse componente. Então eu vou vir aqui no projeto, vou acessar aqui Res, dentro de Drawable, vou clicar com o botão direito do mouse, New, vou criar um Drawable Resource File, e aqui eu vou criar um círculo. Nesse caso eu vou colocar aqui, ó, container, underline, círculo. Vai ser um shape, então aqui no root element eu vou passar um shape. Vou clicar aqui em OK, já está aqui dentro aqui de Drawable. Vou passar aqui para o shape, o tipo de shape, ele vai ser o que? Um retângulo, ele vai ser uma linha, vai ser oval, nesse caso é um círculo, então vai ser oval, então o tipo dele vai ser oval, vai ser redondo. E aqui dentro eu vou passar uma cor sólida, nesse caso vai ser o light purple, que é esse roxo mais claro, então pode ver que a gente tem um roxo mais claro aqui. Vou fazer o fechamento e automaticamente, como ele já é um círculo, a gente não precisa definir nenhum tipo de arredondamento. O próprio shape, passando como oval, já é um círculo. Feito isso, a gente já tem o nosso container, que é um círculo, e agora a gente vai passar para essa view aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui, ó, um background, e eu vou passar aquele shape, que nesse caso é o nosso container círculo, que está dentro do nosso arquivo Drawable, nosso arquivo de imagens, de vetores. Então pode ver que a gente já tem um círculo aqui, só que ele está muito grande, a gente precisa colocar um tamanho bem menor, tá vendo? Então eu vou colocar aqui, ó, na largura, eu vou colocar 40 dp de largura, e na altura, no layout high, eu vou definir também 40 dp de altura. Então pode ver que ficou um círculo bem menor aqui. Vou aumentar um pouquinho mais aqui, só que a gente precisa definir esse círculo, ele vai ficar um pouco mais aqui, ó, centralizado. Então a gente precisa definir as constraints para começar a colocar alinhamentos e definir as margens. Então primeiro eu preciso definir a constraint, porque eu estou trabalhando aqui com constraint layout. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, ó, uma constraint top to top off. Eu vou alinhar essa view ao meu container principal, né, que é o constraint layout. Eu alinhei ao topo do nosso container, que é o nosso constraint layout. Eu preciso alinhar esse círculo à minha direita ou à minha esquerda. Nesse caso eu vou alinhar à minha esquerda. Então eu preciso ter pelo menos duas constraints para esse erro sumir. Então eu preciso alinhar ele em duas partes do meu layout. Então vamos lá, constraint start to start off, eu vou alinhar a minha view ao começo do meu conteúdo pai, que nesse caso é o meu constraint layout. Então pode ver que a gente já alinhou à esquerda e no topo, só que ele está colado. Então agora a gente precisa definir uma margem no topo e uma margem na esquerda. Eu vou colocar aqui, ó, uma margem no topo, eu vou colocar mais ou menos aqui, ó, 50 dp. Depois a gente pode ir ajustando isso daqui, mas por enquanto eu vou colocar 50 dp mesmo. Eu vou colocar uma margem inicial aqui, ó, de 20 dp. Então margem start, margem inicial de 20 dp. Basicamente é isso. Dentro dessa view a gente vai ter esse ícone aqui, ó, que é esse ícone de usuário. Mas antes eu preciso definir um ID para essa view. Vou colocar um ID aqui que eu vou chamar de container círculo. E agora a gente vai criar uma imagem aqui e vai colocar dentro desse círculo. Então nesse caso eu preciso criar um ícone. Então a gente vai vir aqui no projeto, posso fechar esse container aqui por enquanto. Posso até fechar a minha activity também por enquanto. Eu vou vir aqui, ó, dentro de Drawable. E agora eu vou criar um vetor, que nesse caso é um ícone. Então eu vou vir aqui, ó, em Vector Asset. Vou vir aqui em Clip Art, vou dar 2 cliques. E aqui eu vou escolher um ícone para minha aplicação. Posso escolher vários ícones para colocar no meu aplicativo. Vamos esperar carregar aqui, beleza? Nesse caso eu vou pesquisar aqui, ó, por person. Já vai aparecer aqui, ó, ícones do usuário. Nesse caso é esse daqui, ó, person outline. É exatamente esse daqui. Vamos clicar em OK, tá vendo aqui? Só que ele está no tom branco, né? A gente vai ter que definir uma cor de background, que nesse caso esse ícone ele é branco. Por padrão, ele vem na cor preta. A gente vai vir em Color, vai clicar aqui e a gente pode escolher uma cor para esse ícone. Eu vou colocar aqui, ó, o branco.
Vou mudar o nome desse ícone aqui para IC usuário. Vou clicar aqui em Next e Finish. Automaticamente o nosso IC usuário já está aqui, né, o nosso ícone. Feito isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no meu layout e aqui embaixo eu vou criar mais um componente, que nesse caso vai ser componente de imagem. Então, Image View, aqui eu vou definir Wrap Content. Wrap Content, então a largura e a altura vai ser baseada no tamanho do meu ícone. Como o meu ícone ele já tem aqui 24 de altura, 24 dp de altura e 24 de largura, eu quero realmente manter esse padrão aqui. Se você quiser definir uma largura e altura por aqui, você pode. Mas como os ícones por padrão já vêm com 24, eu quero manter todos eles nesse padrão. Então, utilizando o Wrap Content na largura e na altura, eu vou pegar o tamanho do componente, que nesse caso é 24 dp. É a mesma coisa de eu vir aqui e colocar 24 dp, vai ser a mesma coisa. Mas aí, utilizando o Wrap Content, ele já vai pegar o tamanho ideal ali do ícone que foi criado. Vou fazer o fechamento aqui. Vou utilizar o atributo src para me passar uma imagem, que nesse caso é o nosso ícone. Então, vou colocar aqui IC. Já vai aparecer aqui IC usuário, que está dentro de Drawable. Vou pressionar um OK. E agora a gente vai ver que o nosso ícone está lá em cima. Nosso ícone está lá em cima. A gente quer colocar esse ícone dentro da nossa view, dentro do nosso container círculo. Então, nesse caso, a gente vai ter que estar utilizando as constraints. Então, eu vou utilizar aqui constraint top to top off. Eu vou alinhar a minha imagem ao topo do meu container círculo. Então, a gente vai alinhar ao topo do container círculo. Eu vou também utilizar constraint start to start off. Eu vou alinhar o meu vetor, a minha imagem, ao começo do meu container círculo. Então, ele vai estar alinhado aqui no topo e aqui no começo do meu container círculo. Eu vou alinhar também ao final. Então, eu vou estar utilizando aqui constraint end to end off. Eu vou estar alinhando ao final do meu container círculo. E aí, pode ver, ele já vai aparecer aqui, ele já vai aparecer bem alinhado. Agora a gente tem que alinhar na parte de baixo. Vou aumentar um pouco mais aqui. A gente tem que alinhar na parte de baixo, para ele ficar centralizado. Eu vou estar utilizando aqui, constraint bottom to bottom off. E vou estar alinhando ao final do meu container círculo. Aí ele vai ficar centralizado. Feito isso, a gente vai ter também aqui um text view, que vai ser o nome do usuário, né? Olá, Marcos. Pode ser aqui o seu nome. Recomendo você colocar o seu nome para você fazer testes aí também. Aqui vai ficar o nome do usuário. E é um text view, um componente de texto. Vai ser um texto fixo que a gente vai colocar embaixo desse círculo aqui. Então eu vou fazer o seguinte, aqui embaixo eu vou criar mais um componente, que nesse caso vai ser um text view. Aqui eu vou definir como wrap content na largura e na altura. E eu vou passar um texto para ele. Então eu vou vir aqui no arquivo de strings, eu vou vir aqui, values, strings, todos os textos da nossa aplicação vai ficar guardado dentro de um arquivo de string, para a gente organizar melhor. Eu vou criar aqui uma string, para colocar o texto do usuário aqui. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, txt, que vai ser a chave, né, da minha string, txt nome usuário. E aqui eu vou colocar o valor, que nesse caso seria o meu texto. Eu vou colocar aqui, olá, vírgula, e aí eu vou colocar Marcos. Exatamente como está aqui na imagem. Olá, Marcos. Feito isso, eu vou vir aqui na Activity Main, vou passar o atributo text para colocar um texto, e eu vou pegar esse texto que está guardado dentro do nosso arquivo de strings. Então eu vou pegar aqui a chave txt nome usuário, e automaticamente ele vai pegar o valor que é o nosso texto lá, Marcos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar meu arquivo de string, vou pegar a chave txt nome usuário. Automaticamente já vai aparecer aqui o meu nome, olá, Marcos. Meu texto ele está lá em cima, eu quero colocar esse texto embaixo do círculo. Eu vou estar utilizando aqui as constraints para fazer o alinhamento. Então, constraint top to bottom off, ou seja, eu quero que esse texto fique abaixo do meu círculo. Então, container círculo, meu texto vai ficar abaixo do meu container aqui. Eu quero alinhar esse texto à minha esquerda do meu container py, que nesse caso é o meu constraint layout. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, vou estar utilizando uma constraint start to start off, vou estar alinhando ao começo do meu conteúdo py, e agora eu vou estar colocando uma margem no topo e uma margem aqui na esquerda. Eu vou colocar aqui uma margem no topo de mais ou menos
30 dps e uma margem start, uma margem inicial de 20 dps. E aí o que eu vou fazer? Eu também deixei anotado aqui no bloco de notas. Basicamente vai ser o tamanho de cada text view. Então, por exemplo, esse texto aqui, Olá Marcos, ele vai ter 18 SP de tamanho. Já deixei anotado aqui porque é muita informação. Então, para não perder tempo, já deixei anotado aqui para vocês. Então, aqui o Olá Marcos vai ter 18 SP. Então, esse vai ser o tamanho do texto. Então, vou colocar aqui, ó, text size 18 SP. Esse texto ele vai ser branco. Então, text color, vou pegar do próprio arquivo de cores a cor branca. Ele vai ter um negrito, então text style, eu vou passar um bold e automaticamente ele já vai ficar negrito aqui. Então a gente já tem aqui o Olá Marcos e do lado do círculo a gente vai ter 3 ícones. Nesse caso é esse ícone do olhinho aqui, esse de interrogação e esse outro ícone aqui também. A gente precisa criar esses ícones dentro do Android Studio. Então faz o seguinte, vamos vir aqui no projeto, vamos acessar novamente aqui, ó, Drawable, clicar com o botão direito New, Vector Accent, vamos criar aqui, ó, mais 3 ícones. Então eu vou colocar aqui, ó, Eye, que nesse caso é para colocar o olho, né? Estou pesquisando aqui o olho em inglês, sempre faço a pesquisa em inglês aqui. E aí eu vou pegar esse olhinho aqui, vou clicar em OK, vou colocar aqui, ó, como o Eye mesmo, vai ficar branco. Vamos clicar, ó, pode ver que o size, ó, a largura e a altura é 24 dp, você pode mudar por aqui, mas eu vou manter todos como 24 dp. Vou clicar em Finish e ele vai salvar dentro de Drawable. Beleza, se eu vim aqui, ó, já vai estar aqui, ó, o nosso olhinho aqui. Você pode mudar a cor também, mas a gente quer criar um clone, então temos que manter igual. Agora, eu vou criar também esse ponto de interrogação. Eu vou vir aqui, Vector, 2 vezes vou clicar aqui, eu vou pesquisar aqui por Question. Ó, question, já vai aparecer esse ponto de interrogação aqui, ó, question mark, né? Vou clicar nele, ok, eu vou mudar aqui para, posso colocar question mesmo, só para, né, question. Vou deixar ele branco, vou clicar em next, vou salvar, ele vai estar aqui dentro já. E agora a gente vai criar esse último aqui, ó. Eu vou vir em Drawable, New, Vector Accent, 2 vezes vou clicar aqui. Eu vou digitar aqui, ó, person. E a gente vai escolher esse ícone aqui, ó. Ó, é exatamente esse ícone aqui, ó, Person ADD. Vou clicar em OK, ele já está branco, né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, Person underline ADD. Vou clicar em Next e vou clicar em Finish. Beleza, a gente já criou esses 3 ícones. E agora, o que a gente vai fazer? Esses 3 ícones vão ficar aqui do lado do círculo. Então, aqui embaixo desse Text View, esse Text View eu não preciso definir ID porque não vai ter nenhum alinhamento nesse Text View. Então a gente só vai precisar do ID do container, que a gente vai estar se baseando no container ali. Eu vou criar aqui mais uma imagem, wrap content. Vou definir aqui o src e a gente vai estar passando ali, ó, o olho. Então o olho vai estar ali e a gente quer colocar ao final do nosso container círculo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou estar utilizando aqui, ó, constraint start to end off, ou seja, ele vai começar ao final do círculo. Então ele vai começar ao final do meu container círculo. Beleza, ele já está ao final do container. Ele começa ao final. E agora eu vou fazer um alinhamento do topo ali também. Então eu vou utilizar aqui, ó, constraint top to top off, eu vou alinhar ele ao meu conteúdo parent. E agora eu vou definir uma margem do topo e uma margem na minha esquerda. Então aqui, na margem da esquerda, eu vou definir aqui uma margem start. Eu vou colocar mais ou menos 100 dps. Depois a gente pode fazer o teste e ver se está correto esses 100 dps. Eu vou colocar mais um pouquinho aqui, pessoal, 150. Vou começar com 100 dps. 150 dps, vai, 150 dps. E aqui na margem do topo, a margem do topo vai ser, ó, aqui a gente vê o container tem uma margem no topo de 50. Repare que os ícones estão um pouquinho abaixo do container, então eu vou colocar uma margem top de 60. Então eu vou colocar aqui, ó, 60, e ele vai ficar um pouquinho abaixo do meu container aqui, ó, tá vendo?
Beleza, vou voltar aqui, eu posso clicar aqui para voltar diretamente. Feito isso, eu vou definir um ID, que eu vou colocar aqui, ó, IC de ícone, né? IC. Vou colocar o nome do ícone aqui, ó, IC olho, né? Y. Do lado dele vai ter um ponto de interrogação, que é mais um ícone. Então eu posso vir aqui, simplesmente copiar essa imagem, vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V. A diferença é que aqui a gente vai ter agora a interrogação, que eu vou colocar aqui como question. E aqui a gente vai ter o IC question. E aí ele vai ficar ao final do meu ícone do olho. Ele vai ficar ao final do ícone do olho. Aí aqui na margem inicial, eu não vou colocar mais 150. Eu posso colocar aqui, por exemplo, uns 10. Ele vai ficar bem mais colado aqui, ó. Tá vendo? Posso fazer dessa forma, ou eu posso colocar mais uma margem maior. Posso fazer dessa forma também. A margem no topo vai ser 60. Basicamente é isso. Beleza, só que por enquanto eu não vou definir nenhuma margem inicial. Vou deixar ele bem colado aqui, só para vocês entenderem. Ó. Então tá aqui, ó. O ícone tá ali. Então beleza, eu vou vir aqui, ó. Vou colocar mais um ícone. A gente precisa fazer um alinhamento perfeito aqui. Esse daqui vai ser esse do person. Eu vou colocar aqui, ó. Person add. Vou colocar aqui, ó. IC person add. E ele vai ficar ao final, ou seja, ele vai começar ao final do meu IC question, que é o meu ponto de interrogação. Então tá aqui, ó, um do lado do outro, beleza? Só que esse ícone aqui, ele precisa estar alinhado ao final do meu container principal. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, vou definir aqui uma constraint, então constraint end to end off, ele vai ficar alinhado ao final do meu container principal, que é o meu constraint layout. Então pode ver que ele ficou alinhado ao final aqui. Beleza. E eu também vou definir uma margem no final, porque caso pegue uma tela maior, ele pode ficar grudado aqui. Então eu vou colocar uma margem final de 20. Eu vou colocar aqui, ó, uma margem end final de 20 dps. Então ele já está alinhado ao final e com uma margem de 20 aqui. Agora esse ícone do meio, que é o ícone de question, ele está alinhado do começo, né, que nesse caso no começo aqui do meu ícone do olhinho, só que ele precisa ficar alinhado também nesse ícone aqui, ó, de person. Então eu preciso fazer o seguinte, ó, aqui no question, vou estar utilizando aqui, ó, constraint end to start off. É o contrário, por quê? Eu vou alinhar ao final do começo desse ícone aqui, ó. Vou alinhar ao final do começo do meu ícone person add. Vou colocar aqui, ó, IC person add. Então ele vai ficar alinhado ao final do começo do ícone. Beleza? Então a gente já tem um alinhamento perfeito aqui, ó. Já tem um alinhamento exatamente igual como está aqui na imagem. Vamos executar o aplicativo, eu estou utilizando o Pixel 4, vamos executar e ver como é que está essa primeira parte aqui. Vamos lá. Beleza, acabei de executar, então a gente já consegue visualizar a primeira parte aqui do nosso layout. E a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente não vai estar utilizando a barra de ação do aplicativo, a gente vai esconder a barra de ação. Eu vou acessar aqui, ó, a minha main-activity.kt e aqui dentro do onCreate eu vou estar utilizando o suporte action bar, vou colocar 2 vezes a exclamação e vou passar o método hide. Fazendo isso, a gente vai esconder a barra de ação do aplicativo. Eu vou executar de novo aqui e a gente já escondeu a barra de ação. Porém, aqui na barra de status, a gente também vai ter o mesmo tom de roxo que a gente tem nesse container aqui. Então a gente precisa colocar a cor da status a mesma cor do container, que nesse caso é esse roxo mais escuro. Eu vou vir aqui no projeto res values e aqui no arquivo de themes.xml eu vou vir aqui, ó, em color primary variant e eu vou passar o purple. Nesse caso é aquele roxo mais escuro. Então, se eu executar agora, a cor da status bar já vai ficar no mesmo tom do nosso container. Feito isso, agora a gente consegue visualizar que a gente consegue melhorar esse layout. Por exemplo,
pode ver que esse container está um pouco mais acima, né? Ele é menor. E aqui ele é um pouquinho maior. Então agora a gente consegue fazer modificações. Então eu vou fazer o seguinte, aqui na minha Activity Main, vou vir aqui, ó, vou clicar aqui primeiro no container do círculo. E aí, a margem não vai ser mais de 50, eu vou colocar mais ou menos 40. Vou colocar aqui, ó, 30. 30 acho que tá bom já. 30. Vou clicar aqui, ó, no olho. E aqui a margem não vai ser mais de 30. Lá é 30, então aqui vai ser 40. Então aqui eu vou colocar 40 também, ó, no ponto de interrogação. Margem top de 40. E aqui eu vou estar utilizando margem top de 40 também. Feito isso, a gente vai vir aqui, ó, no Constraint Layout, ele está definindo como 200 dps. Mas eu vou colocar aqui, ó, como ROP Content. Ou seja, ele vai pegar o tamanho baseado nos meus componentes. Como meu componente ele vai até aqui, então ele vai pegar até esse tamanho aqui. E aí o que eu vou fazer? Aqui no texto, Olá Marcos, eu vou colocar uma constraint pegando aqui na parte de baixo. Então eu vou alinhar esse texto ao final do meu container. Então, vou colocar aqui, ó, constraint bottom to bottom off, vai ficar alinhado ao final do meu container. Ele fez um alinhamento aqui, não dá para ver, mas ele fez um alinhamento aqui na parte de baixo. Agora, é só definir uma margem na parte de baixo aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou definir uma margem bottom, uma margem na parte de baixo, de 30 dps. Então a gente vai ter uma margem de 30 aqui. Então vamos lá, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos executar. É um layout com muitos detalhes. A gente tem que estar executando toda hora, vendo como é que a gente está fazendo. Vamos lá. Ó, agora já está o mais ideal possível. Pode ser que eu não consiga fazer exatamente como eu fiz antes, tá? Por causa dos alinhamentos. Então vamos vir aqui, ó, na string. Vamos colocar um espaçamento aqui em Marcos. Beleza, vou executar. Beleza, então tá bem próximo do layout que a gente fez aqui. Bem próximo. Agora, o que a gente vai fazer? Aqui embaixo, a gente vai começar a construir a outra parte do layout. Então aqui a gente vai ter dois text view. Na verdade, a gente vai ter um text view só, onde vai mostrar o texto conta e aqui o dinheiro está na sua conta. Então a gente vai ter agora componente que vai estar na vertical. Então, por exemplo, esse componente ele não pode estar dentro desse constraint layout, ou seja, desse container que a gente criou. Ele vai estar fora. Então esse text view que a gente criou aqui, ó, então a gente vai criar esse text view fora desse container que a gente criou aqui, que é o constraint. Se a gente colocar um componente aqui, qualquer componente que a gente jogar aqui, automaticamente ele já está na vertical, ele vai ficar um abaixo do outro. Por quê? Porque o nosso layout principal, o layout que envelopa todos os containers, todos os layouts, todos os componentes, ele é um linear layout com a orientação vertical. Então todos vão ficar abaixo. Então automaticamente, quando eu colocar um componente de texto aqui, ele já vai ficar abaixo desse container. O alinhamento que está sendo feito aqui dentro é por constraint. Então eu vou colocar aqui mais um text view, embaixo do constraint layout, na área do linear layout, então eu vou colocar aqui, ó, text view. Nesse caso vai ser ROP content. E dentro do arquivo de strings, vou criar mais uma string aqui, que eu vou chamar aqui, ó, de txt saldo conta, né? Nesse caso é o saldo da conta. E aqui eu vou definir o texto, exatamente esse texto que está aqui, ó. Então eu vou escrever a palavra conta, só que a gente precisa quebrar uma linha. Então tem a palavra conta aqui, quebra uma linha e depois eu escrevo o próximo texto. Na verdade eu quebro duas linhas, né? Eu vou quebrar essa linha aqui, essa daqui e aí o texto vai estar na terceira linha. Então para quebrar uma linha, vou colocar aqui, ó, o barra N. Então o barra N vai quebrar uma linha, o texto vai ficar aqui. Só que eu preciso que o texto fique na terceira linha. Então vou dar mais um barra N para me quebrar mais uma linha. Então barra N de novo. Quebrei duas linhas e agora eu escrevo o texto que está ali. Ó. Então vou colocar RS 813,95. Beleza. Vou vir aqui na minha Activity Main. Vou passar um atributo de text, né? Então text. Vou pegar do arquivo de string a minha chave txt saldo em conta. E já vai aparecer o saldo ali, ó, conta. Ele vai quebrar uma linha, uma, duas, né, com barra N. Vai mostrar 813 aqui na parte de baixo. Feito isso, a gente vai definir agora o tamanho desse texto. Então o texto conta
vai ficar com 22 SP, cor preta, e aqui ele vai ter um negrito. Então aqui a gente vai estar utilizando text size 22 SP, o texto vai ser preto, então text color, eu vou pegar o arquivo aqui, né, black, text style vai ser bold, e agora a gente vai colocar uma margem, para ele não ficar colado. Então eu vou colocar uma margem geral de 20 dp. Eu vou colocar um layout margem de 20 dp. Então vai ser uma margem no topo de 20, na esquerda de 20, na direita de 20 e na parte de baixo de 20. Então vai ficar exatamente como está aqui. Feito isso, a gente não precisa definir ID nesse text view, porque ele está dentro de um linear layout, então não precisa ter alinhamentos, ele vai ficar automaticamente um abaixo do outro. Agora a gente vai executar e ver como que está ficando. Vamos lá. Muito legal. Então já está aqui, conta, né, R$813. E agora a gente vai continuar. Vamos lá. Agora a gente vai ter alguns ícones aqui, que nesse caso são as formas de pagamento. Então quando você entra no aplicativo do Nubank, você pode pagar com Pix, você pode pagar com código de barras, né, pagar com a sua conta, você pode pegar um empréstimo, você pode transferir dinheiro. Deixa eu pular uma imagem aqui. Pular mais uma imagem, ó. Então aqui vai ter transferir, e aqui depois de transferir vai ter depositar, vai ter recarga de celular, aqui eu posso cobrar e aqui eu posso fazer doação. Então a gente vai ter vários componentes aqui. Existem várias formas de a gente fazer isso, mas a forma mais fácil é a gente criar uma lista, ou seja, uma lista onde os componentes vão ficar na horizontal. Por quê? Se a gente for criar isso aqui na mão, vai ser muito complicado, porque esses ícones estão dentro de um container redondo, dentro desse container tem um ícone, embaixo dele tem um texto, e do lado a gente vai ter que ter várias imagens, nesse caso, várias views com várias imagens com vários textos. Então, teoricamente, só para criar essa parte aqui, ó, seria uma view com um drawable circular, com mais um ícone, com mais um texto. Então seria basicamente aqui, se a gente for colocar em componentes de interface, seria 3 componentes de interface aqui. Aqui do lado a gente teria mais 3, então 6, depois 9, depois 12 e assim, ó, então assim, a gente vai ter, sei lá, pelo menos aqui uns 20 e poucos componentes. Então imagina, o nosso layout vai ficar muito grande só para fazer esse pedaço da aplicação. Fora que a gente pode colocar muitos componentes aqui, a gente poderia fazer dessa forma, mas imagina, a gente ainda tem um monte de coisa para fazer aqui abaixo. Então vai ficar componente demais na tela. E quanto mais componentes você coloca na tela, mais pesada a sua aplicação fica. Então a forma mais fácil de solucionar esse problema é a gente criar uma lista com Recycler View, e essa lista vai ficar na horizontal. Então a gente vai criar o item de lista, a gente vai replicar ele no Recycler View. Então a gente já resolve esse problema utilizando o Recycler View. Então o primeiro ponto aqui é definir um componente de listagem. Então aqui eu vou colocar aqui um componente de listagem que vai ser um Recycler View. Ele vai pegar toda a largura da tela e aqui na altura vai ser wrap content, vai ser baseado no tamanho do componente. Vou fazer o fechamento, vou definir um ID aqui que vai ser Recycler. Eu posso colocar aqui, por exemplo, Recycler Pagamentos. Ícones de pagamento. Então, Recycler ícones pagamento. Então, a gente vai ter uma lista aqui. Agora, a gente precisa criar esse item de lista que vai ser replicado. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui, ó, em Res, Layout, e a gente vai criar aqui o Layout Resource File, que nesse caso eu vou chamar de pagamento underline item. Vou clicar aqui em OK. Beleza. Então vai ser o nosso item de lista. Só que a gente precisa dos ícones. Esses ícones aqui, ó, eles precisam ser pretos, tá? Então a gente precisa de todos esses ícones que vão ficar dentro desses círculos que a gente vai criar aqui. Então, eu já deixei disponibilizado aqui para vocês. Vocês podem baixar na descrição do vídeo. Vai ter aí um link onde você vai encontrar todos esses ícones para você utilizar no seu projeto. São ícones que a gente não consegue criar dentro do Android Studio, como por exemplo, código de barras, o ícone de depositar, o ícone de doação, de empréstimo, de transferências.
Então tem alguns ícones que eu peguei por fora, para a gente deixar o clone o mais parecido possível. Então você vai copiar essas imagens, a gente vai copiar esses ícones aqui, vai colar dentro da pasta Drawable, então vou dar um Ctrl V, vou colar dentro de Drawable aqui, vou clicar em OK, OK novamente. Se eu clicar aqui eu consigo ver os ícones, depositar, o ícone de código de barras. A gente vai precisar de alguns ícones também que a gente consegue criar aqui dentro do Android Studio. Por exemplo, o ícone do Pix, o ícone aqui da recarga de celular, o ícone de a gente cobrar. Esses ícones a gente vai criar aqui dentro do Android Studio mesmo. Então vou acessar aqui o Drawable, vou clicar aqui, botão direito, New, Vector Access. Eu vou criar, e a gente vai precisar desse ícone aqui, eu estava pesquisando ele agora também, que é o ícone onde a gente vai cobrar, né? Então a gente vai estar utilizando esse ícone aqui do dinheiro. Eu vou colocar aqui como IC cobrar, ele já está preto aqui, 24dp, vou clicar em Next, vou finalizar, já criou aqui. A gente vai precisar do ícone do Pix, então New Vector Access, vou dar 2 cliques aqui. Eu vou pesquisar aqui por Pix, já vai aparecer o ícone do Pix, vou clicar aqui em OK. Aqui eu vou colocar IC Pix, nesse caso vai ser o ícone do Pix. Vou clicar aqui em Next e vou finalizar. E por último a gente tem um ícone aqui, que é a recarga de celular, então a gente precisa desse ícone aqui do celular. Eu vou vir aqui, Drawable, vou criar mais um vetor, vou dar 2 cliques aqui e eu vou pesquisar por fone. Já vai aparecer aqui, fone Android, é exatamente aquele ícone lá. Vou clicar em OK, e que eu posso colocar como, por exemplo, recarga, para ficar mais fácil, né? Recarga de celular. Ele já está na cor preta, vou clicar em Next e vou clicar em Finish. Então todos os ícones que a gente vai precisar já está aqui. A gente vai criar aqui o nosso item de lista. Então aqui a gente precisa ter basicamente um círculo, né? Um círculo com fundo cinza claro. Então nesse caso a gente vai precisar criar um desenhável, né? Um drawable, que vai ser um oval. E dentro dele a gente vai ter uma cor de background, que é esse cinza mais claro. Então aqui dentro de projeto, vou vir aqui em Drawable de novo, vou clicar com o botão direito, New, Drawable Resource File, e aqui eu vou criar, por exemplo, um container, vou colocar aqui, container, círculo, de pagamento, ou melhor, container círculo ícones, né, que vai ser o container onde vai ficar os ícones. Container círculo ícone. Aqui no root element vai ser um shape e aqui eu vou clicar em OK. Vamos trocar aqui o shape para oval, vamos colocar oval. E aqui eu vou colocar uma cor sólida, então vou passar aqui solid, Android Color, e eu vou passar o light gray. Feito isso, fazendo o fechamento, a gente já tem um círculo cinza. Então agora a gente vai vir aqui no pagamento item. Vamos manter aqui o constraint layout mesmo. Aqui eu vou criar uma view. Essa view eu vou colocar aqui, pessoal, mais ou menos 50 dps de largura e 50 dps de altura para esse círculo. Vou passar aqui uma cor de background, que nesse caso vai ser esse container círculo ícone. Feito isso, a gente vai definir as constraints. Então, constraint top, eu vou alinhar no topo. Constraint top. To top off, eu vou alinhar no topo do meu container py. É o meu constraint layout. Constraint start, to start, eu vou alinhar ao começo do meu conteúdo py aqui. E constraint end, to end off, eu vou alinhar ao final do meu conteúdo py. Então, ele vai ficar centralizado aqui no layout. Feito isso, eu vou também definir aqui um ID para essa view. Eu vou chamar de container círculo. Dentro desse círculo aqui, a gente vai ter um ícone, exatamente o ícone de 24 dps. Eu vou colocar aqui uma imagem, image view, drop content, ele vai pegar a largura e a altura, que vai ser 24 dp. Vou pegar qualquer ícone aqui, vou pegar o ícone do Pix. O ícone do Pix, ele está onde? O ícone do Pix está bem no começo do layout aqui. A gente vai fazer o seguinte, vai colocar aqui, constraint top, to top off, eu vou alinhar no topo do meu container círculo. Constraint
start, to start off, vou alinhar ao começo do meu container círculo, então ele já vai aparecer ali. Constraint, end, to end off, vou alinhar ao final do meu container círculo. E abaixo, aí ele vai ficar centralizado. Então, constraint, bottom, to bottom off, vai ficar abaixo do container círculo. Então, beleza, ele vai ficar centralizado ali. Eu vou colocar aqui um ID, que nesse caso vai ser o nosso IC de ícone, IC pagamento, né? Vai ser o ícone de pagamento. Embaixo desse ícone a gente vai ter um text view, vai ser ali o cobrar, doação, vai ser o título, né, referente à forma de pagamento. Então, nesse caso eu vou estar colocando aqui um text view, wrap content. Eu vou colocar um texto padrão aqui só para testar. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, área do Pix. Então esse texto ele vai ter 18 SP, vai estar na cor preta, então black. E vou colocar um negrito, então text style vai ser bold. Então, pode ver que o texto ele já está aqui do lado. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero colocar esse texto aqui abaixo do meu container. Então constraint top to bottom off vai ficar abaixo do meu container. Ele vai ficar alinhado aqui, ó, constraint start to start off, vai ficar alinhado ao começo do meu conteúdo pai, no parent, e ao final. Então, para ele ficar centralizado, eu tenho que alinhar ele ao final do meu conteúdo pai. Pode ver que ele já vai ficar centralizado ali. Aí eu vou alinhar na parte de baixo. Então esse daqui, como é o último componente, vou dar um constraint bottom to bottom off, vai ficar alinhado aqui no final. Ou eu nem preciso fazer esse alinhamento se eu quiser, mas eu vou deixar alinhado. Aí olha o que vai acontecer, ó. Ficou tudo distorcido. Por quê? Porque o meu constraint layout ele está pegando toda a largura e toda a altura. Isso não pode acontecer. Então na largura vai ser wrap content, vai ser a largura baseada no tamanho dos componentes aqui, e na altura também vai ser wrap content. A altura vai ser baseado no tamanho do componente. Então vai ficar bem mais alinhado dessa forma aqui. Feito isso, eu preciso definir uma margem para o meu layout. Então eu preciso definir uma margem aqui no topo, na parte de baixo, aqui na esquerda e na direita. Então aqui no topo do layout, se a gente vir aqui no layout principal, eu vou definir uma margem top de 20. Posso colocar 10 também. Acho que 10 já seria o suficiente. Se a gente olhar aqui a aplicação, pode ser 10, mas eu vou colocar 20 mesmo. Então a margem do topo vai ser 20, a margem inicial vai ser de 20, então margem start de 20. Só que a margem da direita vai ser de 10, vai ser uma margem bem menor aqui. Eu vou colocar uma margem de 10, margem end de 10, e a margem bottom a gente pode colocar também aqui, ó, os 10. Então vai ser 10, 10, 20, 20. Beleza, então vai ficar dessa forma aqui. E o nosso container principal vai estar na cor branca, então vou passar aqui o white. Beleza, a gente já tem o nosso item de lista. Vamos definir aqui um ID para o text view, que vai ser o título, né? Então vai ser txt título pagamento. A gente vai mudar o título e no ícone de pagamento. Beleza. Então, a gente já tem o item de lista, agora a gente vai criar o adapter. Então vamos lá. Se precisar fazer algum ajuste, a gente vai lá e faz. Vou fechar esse arquivo de strings. Eu vou vir aqui no projeto Java. Eu vou criar um novo pacote. Eu vou chamar aqui de model. Eu vou criar um modelo de dados para minha lista. Então, dentro do model, eu vou criar uma classe Kotlin. Eu vou chamar aqui de pagamento. Tá? Pagamento. Nesse caso, como a gente vai criar dados fakes, ou seja, dados genéricos para a nossa lista, eu vou estar utilizando o meu objeto de pagamento para criar os itens de lista. Então, eu vou estar utilizando aqui um data class para a gente poder criar esses itens. E aí a gente vai ter o getters e setters inferidos dentro dessa data class aqui. Aqui dentro a gente vai ter basicamente o título, né? Nesse caso vai ser o ícone de pagamento, que vai ser um inteiro, que vai ser uma imagem, né? Então vai ser um inteiro, ele vai poder iniciar como nulo. E a gente vai ter o título, que vai ser o título
pagamento. Posso colocar só título mesmo para ficar mais fácil. Então, vou colocar título, vai ser uma string, que vai ser um texto, ele vai poder iniciar como nulo. E aqui eu vou colocar só ícone mesmo, ícone e título. Feito isso, a gente vai criar mais um package, mais um pacote, e aqui a gente vai ter o adapter. Aqui eu vou ter o adapter, e agora eu vou criar o adaptador para a minha Recycler View. Então eu vou vir aqui, vou criar uma classe Kotlin que eu vou chamar de adapter pagamento. E agora a gente vai começar a trabalhar no adapter. Vamos lá, vamos minimizar aqui, vamos construir, vamos criar um construtor da classe. Então vamos criar aqui, vamos colocar aqui dentro primeiro o contexto. Então context, herdando de um context, a gente vai precisar de uma lista de ícones. Vou colocar aqui, ó, uma lista de ícones, né? Ou lista pagamento, enfim. Eu vou colocar, por exemplo, lista pagamento. Vai ser do tipo mutable list. E aqui o objeto vai ser o objeto pagamento, né? Ele vai pegar o ícone e o título. Então vai ser uma lista com objeto pagamento, com ícone e título. Aqui a gente vai herdar, a nossa classe vai precisar herdar de um Recycler View. Então, Recycler View ponto adapter, que é um adaptador. E aqui a gente vai precisar criar o View Holder, que é a visualização da nossa lista. Posso chamar esse View Holder do jeito que eu quiser. Então, eu vou chamar de pagamento View Holder. E aí, vou pressionar o Enter e eu vou precisar criar essa classe interna, que é pagamento View Holder. Então eu vou criar uma inner class, ou seja, uma classe interna, que é a classe pagamento View Holder. Vou abrir e fechar parênteses. Ele vai herdar de um Recycler View ponto View Holder, ou seja, a classe nativa de visualização. Vou abrir e fechar chaves e automaticamente ele já pede aqui, ó, para a gente importar algumas coisas. Então vou dar um Alt Enter. E a gente vai invocar um construtor. Eu passei agora um construtor para o meu adapter, mas ele também pede para a gente instanciar o adapter. Então vou dar um Alt Enter novamente. E aí ele vai passar o adapter de pagamento, ponto pagamento View Holder. Feito isso, aqui a gente vai clicar aqui no Recycler View, da classe pagamento View Holder, vai aparecer essa lâmpada. A gente vai invocar o construtor. Dentro do construtor precisa passar o parâmetro, né? Que nesse caso é o item view. Clicando aqui na classe de adapter, a gente precisa implementar alguns métodos necessários. Então vamos vir aqui, ó, implementar alguns members, alguns métodos necessários. Nesse caso é o onCreateViewHolder, onBindViewHolder e getItemCount. Vamos selecionar os três, clicar em OK. Vamos passar o pagamento ViewHolder, dando um Ctrl X aqui. Vamos colocar aqui na parte de baixo para ficar mais organizado. E agora a gente vai começar a trabalhar no adapter. Nesse caso, a gente vai utilizar a biblioteca do ViewBind para conseguir recuperar a referência dos componentes. Então, como a gente quer pegar o ID do nosso item de lista, a gente quer pegar o ID aqui do ícone de pagamento e do título, a gente precisa, para a gente conseguir pegar esses ícones, né, para a gente conseguir pegar esses IDs de outro layout, passar para o adapter, vou estar utilizando o ViewBind. Então, vou configurar o meu projeto aqui, ó, aqui no build.gradle a nível de app. Vou estar configurando a biblioteca do ViewBind. Então, embaixo de Kotlin Options, eu vou estar passando View. E aí eu vou colocar aqui, ó, View Binding. Vou abrir e fechar chaves. Vou passar aqui, ó, Enable. Recebe verdadeiro. Quer dizer que eu estou querendo ativar o ViewBind. Vou sincronizar o projeto. Com o projeto sincronizado, a gente configurou o ViewBind. Feito isso, aqui no pagamento ViewHolder, eu vou criar aqui uma propriedade chamada de Bind. E aqui a gente vai passar o nosso layout, que é o pagamento item. Então eu vou passar aqui, ó, pagamento item, ou seja, é o nosso layout aqui de pagamento, e binding é o nome da biblioteca. Então eu vou passar o meu layout para dentro dessa variável binding aqui, né? E aqui eu vou estar utilizando a nossa propriedade bind, que tem o layout, e aqui eu vou estar utilizando o root para a gente conseguir pegar todos os IDs que estão dentro de pagamento item. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou precisar recuperar o ID do ícone e o ID do título. Então eu vou criar aqui uma variável, que vai ser nesse caso aqui, o ícone de pagamento, recebe o binding, ponto, e agora eu consigo ver todos os IDs desse layout. Então nesse caso eu vou pegar aqui o IC pagamento, que é um image view,
vou recuperar o ID da minha imagem, vou recuperar também o do meu texto. Então vou criar aqui um texto, nesse caso vai ser txt título pagamento, recebe binding.txt título pagamento. Agora a gente já recuperou. Agora aqui no onCreateViewHolder eu vou criar as visualizações da minha lista. Vou criar os itens de lista. Então aqui eu vou criar uma variável chamada de item de lista, vai receber o nosso layout pagamento item binding. Aqui eu vou dar um ponto e vou estar utilizando o método inflate. A gente precisa inflar o layout através do método layoutInflator.from. Aqui ele espera o contexto, então eu já tenho o contexto aqui, né? Construtor da classe, então eu vou pegar aqui o próprio context. Esse contexto vai vir da nossa main activity. Então quando a gente instanciar o adapter aqui, a gente vai passar o contexto da main activity para o nosso adaptador. A gente vai dar uma vírgula, vai passar aqui o parent do viewGroup e aqui o false do AttributeToParent. Então eu vou passar o false aqui e aqui eu vou retornar o que? Nosso pagamento viewHolder, e aqui eu vou passar o meu item de lista que vai ser criado. Então aqui a gente vai criar o item da nossa lista. Já no onBindViewHolder a gente vai visualizar o item que foi criado a partir do onCreateViewHolder. Então aqui a gente vai mostrar esses itens da nossa lista para o nosso usuário. Então aqui eu vou estar utilizando aqui holder, ponto. E aí eu vou trabalhar primeiro no ícone de pagamento. Então ícone de pagamento, como é uma imagem, é um inteiro, eu vou estar utilizando aqui ó, o set background resource. E aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou pegar através da minha lista de pagamento, baseado na posição, eu vou recuperar o quê? Vou recuperar o ícone que está dentro da minha classe de pagamento, ou seja, do meu model. Então eu vou recuperar o ícone baseado na posição do item de lista. Como é um inteiro, eu preciso passar aqui 2 pontos de exclamação. Feito isso, eu vou passar agora o título. Então, vou pegar o holder.txt título de pagamento. Como é um texto, vai ser .text. Vai receber a minha lista de pagamento e através da posição eu vou recuperar o título de cada item de lista. Beleza. E aqui no getItemCount é a quantidade de itens que tem na nossa lista. Então getItemCount vai receber a nossa lista de pagamento .size, ou seja, o tamanho total dessa lista. Então o adaptador já está configurado. Posso tirar essa view aqui, não precisa. Beleza, pessoal. Com o adapter criado, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. A gente agora vai entrar aqui na main activity, vai configurar o viewBind na nossa atividade, porque senão a gente não consegue recuperar o ID dos componentes. Então vamos colocar aqui uma variável privada que vai ser do tipo lateInitVar. Vamos chamar ela de binding e ela vai receber o nosso layout. Nesse caso é a nossa activity main. Activity main é o nosso layout e bind o nome da biblioteca. Então a gente está passando o layout para dentro dessa variável e aqui no onCreate a gente vai fazer a configuração. Então binding recebe novamente activity main binding.inflate. A gente precisa inflar um layout através do layoutInflator. E aqui no setContentView, que é o método responsável por exibir esse layout, eu vou estar utilizando o binding.root. E automaticamente ele já sabe que o nosso layout é um linear layout com todos os componentes ali dentro. Beleza, agora a gente já consegue recuperar a referência dos componentes. Então a gente vai fazer o seguinte, aqui, ó. A gente vai criar uma variável privada, lateInitVar. Então aqui eu vou passar o adapter, então o adapter de pagamento vai herdar da minha classe adapter de pagamento, né? Porque eu preciso fazer a instância. Eu preciso também criar aqui uma lista de pagamento. Então eu vou criar aqui, ó, lista de pagamento, que vai herdar de uma lista mutável de pagamento. E aqui eu vou iniciar minha lista utilizando o mutable listOf. Aqui dentro eu vou criar uma variável para minha recycler_view. Então recycler ícones. É ícones aqui? Deixa eu ver como é que tá. Aqui na activity main. Recycler ícones pagamento, né? Eu vou colocar aqui, ó, recycler só pagamento, não precisa ser ícones não.
ou ícones, né? Enfim, posso colocar ícones pagamento mesmo. Vai receber binding.recycler ícones pagamento. E aqui eu vou estar fazendo o seguinte: essa lista ela vai estar na horizontal. Então repare que essa lista ela é na horizontal e não na vertical. Então a gente precisa definir um layout manager, que nesse caso é o gerenciador de layout do Recycler View. Então eu vou passar aqui um layout manager, que nesse caso vai ser um linear layout, só que vai ser na horizontal. Os itens vão estar um do lado do outro. Então linear layout, aqui eu vou passar o contexto, diz, vou dar uma vírgula, vou passar novamente aqui, ó, linear layout manager, ponto, e aqui eu vou escolher a posição, se é vertical ou horizontal. Nesse caso vai ser na horizontal. Vou dar uma vírgula aqui e aqui eu vou passar como falso, porque esse reverse layout eu não vou estar utilizando. Já definimos a nossa lista na horizontal. Vamos definir aqui o Recycler View.set has fixed size, ou seja, vou dar mais desempenho para minha lista. Quando os itens da lista sumirem, né, eles vão ser reciclados e vai ter mais desempenho através desse método aqui. Então vou passar como verdadeiro, vou utilizar. Vou passar a minha variável adapter, que tem a classe adapter, vai receber a classe adapter de pagamento. Aqui ele espera o contexto e a lista de pagamento. Agora a gente vai passar o contexto para o nosso adapter, né, o contexto que vai ser passado para cá. Então a gente vai passar o contexto da minha activity e a gente vai passar a nossa lista de pagamento. Feito isso, a gente vai utilizar o Recycler View.adapter e a gente vai adaptar esses dados para uma visualização de Recycler View. Então eu vou estar utilizando aqui o adapter de pagamento. Então agora a gente está passando o adapter para a nossa Recycler View. Só que a gente não tem item de lista nenhum, a gente precisa criar esses dados, nem que seja dados genéricos, dados fakes, porque a gente não vai pegar de um servidor. A gente vai, nesse caso, criar esses dados e passar para a nossa lista de pagamento que não tem item nenhum. Então aqui embaixo eu vou criar um método privado que eu vou chamar aqui de lista ícones pagamento, porque tem vários ícones ali de pagamento. Aqui eu vou criar o primeiro, que vai ser o ícone 1, né? Então aqui eu vou passar a classe pagamento e aqui eu vou criar o meu primeiro ícone. Então aqui ele espera uma imagem, que é um inteiro, e depois o título, né? Então qual que é o primeiro? O primeiro aqui, vamos voltar. O primeiro é o Pix. Então a gente vai ter o ícone do Pix e o nome, né? O título, nesse caso vai ser área Pix. Vamos lá. O primeiro então, vai ser o ícone do Pix. Então r.drawable. A gente vai pegar aqui, ó, o IC Pix. Vou dar uma vírgula. O próximo vai ser um texto e o texto vai ser área Pix. Então a gente vai escrever aqui, ó, área Pix, do jeito que está ali, ó, área Pix. Criamos o primeiro, a gente vai passar para a nossa lista de pagamentos, a gente vai adicionar esse ícone número 1. Eu vou utilizar o add e eu vou adicionar o primeiro ícone, né, a primeira forma de pagamento na minha lista de pagamento. Agora a gente precisa criar todos os outros aqui. Então basicamente a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a gente vai ter 8 itens. Eu vou colocar aqui, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Então esse daqui vai ser o ícone 2. Ícone 2, ícone 3, ícone 3, ícone 4, ícone 5, ícone 6, ícone 7 e vai ter mais um, né? Então, ícone 8. Vou colocar aqui, ó, ícone 8 também. Beleza, então a gente vai ter aqui vários. O segundo vai ser pagar, então a gente vai ter aqui um barcode. Então vai ser aqui barcode. E a gente vai ter ali o título pagar. Então vai ser pagar. Próximo vai ser o empréstimo, né? Então a gente vai ter o ícone de empréstimo. Então eu vou colocar aqui, ó, empréstimo. Tudo isso daqui já está no nosso arquivo. Tudo isso daqui já está na nossa pasta Drawable. E a gente vai colocar ali, ó,
o texto pegar emprestado, né? Então vamos lá, pegar emprestado. Depois a gente vai ter transferir, então esse daqui vai ser o ícone de transferência. Eu vou colocar aqui transferir. Depois a gente vai ter depositar. Agora eu vou colocar aqui o ícone depositar. E eu vou colocar aqui, ó, basicamente depositar. Então depositar. Beleza, feito isso, agora a gente vai ter a recarga. Então a gente vai ter o ícone de recarga de celular, recarga celular. Vai estar escrito aqui, ó, recarga de celular. Depois a gente vai ter o de cobrar, então a gente vai ter aqui o ícone de cobrar. Vai estar cobrar. Doação, então a gente vai ter aqui o ícone doação. E aqui a gente vai ter o texto doação. A gente criou todos os itens aqui e agora a gente vai passar o nosso método para cá, lista ícones pagamento. Vamos executar e agora a gente já vai ter, pessoal, uma lista horizontal daqueles ícones. Então, por mais que a gente tenha que criar um Recycler View, parece bem trabalhoso, mas se a gente fosse fazer no layout iria ficar muito mais complicado. Então pode ver que a gente já tem aqui, né? Ó, na verdade faltou alguma coisa aqui. Pagar, vamos lá. Área Pix, pagar, pegar emprestado, transferir. Esse pagar aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai quebrar uma linha. É o pegar emprestado, na verdade. Então pegar emprestado, a palavra pegar está em cima e a gente pula uma linha, a palavra emprestada fica embaixo. Então aqui eu vou dar um /N e aí ele vai pular uma linha. Ó, tá vendo? Ficou embaixo aqui, só que os textos, ó, eles ficaram desalinhados. Por quê? Porque esse texto aqui ele não está centralizado no layout. Então eu posso vir aqui no pagamento item e esse texto aqui ele vai ficar sempre centralizado. Então eu vou estar utilizando aqui esse atributo Gravity. Vou colocar como center. Se eu executar agora, ele vai ficar centralizado ali, ó. Ó, agora ele ficou 100% centralizado. E eu vou colocar também uma margem no topo um pouquinho maior aqui, ó. Por quê? Tá bem colado e aí não é isso que a gente quer. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma margem no topo aqui, ó, de 10. Aqui na parte do texto. Então se eu executar de novo, a gente vai ter uma margenzinha aqui, ó. Agora ficou melhor. Então agora tá perfeito, ó. Área Pix, pagar, tá vendo? Só que a gente precisa tirar esse ícone que vem por padrão aqui, ó. A gente tem que tirar esse ícone aqui. Então essa imagem, eu vou tirar esse ícone. Executar, porque senão ele vai pegar o ícone por padrão, mais o ícone que eu coloquei. Agora sim, ó. Agora tá perfeito. Então, área Pix, pagar, pegar emprestado, transferir, depositar, recarga de celular, cobrar e doação. Então a gente já tem uma lista na horizontal. A gente já resolve esse problema criando um Recycler View. Então eu preciso criar 300 componentes para criar isso daqui. Seria muito mais complicado e a gente teria menos desempenho. O Recycler View, ele recicla essas views. Então o Recycler View tem muito desempenho. Então, em vez de a gente colocar só XML aqui, a gente já reduz aqueles 20 e tantos componentes por um componente de listagem, que é reciclável, muito melhor. Então, já ficou muito mais interessante. Bom, agora a gente vai criar a parte dos cartões aqui. Então, aqui a gente vai ter mais um container arredondado. Pode ver que tem até uma leve sombra aqui. E ele vai ter um fundo cinza, vai ter uma imagem dentro dele e título aqui, né, meus cartões. Para a gente criar isso daqui, a gente poderia criar um desenhável, mas no caso, como vai ter sombra, vai ter um sombreado aqui, talvez você não esteja vendo, mas tem um sombreado aqui, ó. Então a gente vai estar utilizando um card view, muito mais fácil de criar isso daqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, ó, um card view, vai ser match parent wrap content, fazer o fechamento do meu card view. E aqui dentro do card view, eu vou ter um linear layout,
Vou colocar wrap content, um linear layout, onde vai ter dois itens na horizontal, que vai ser uma imagem e um texto. Eu vou colocar aqui, ó, orientation horizontal. E aqui a gente vai ter uma imagem. Então eu vou colocar aqui, ó, uma imagem, wrap content. Vou passar uma imagem aqui, que é a nossa imagem de cartões que a gente não tem. Por enquanto eu vou passar aqui a imagem do Pix, só para a gente ver a imagem ali, beleza? Tá lá a imagem do Pix. E do lado a gente vai ter um texto. Então vou colocar aqui, wrap content. E eu vou passar um texto. E a gente também vai colocar dentro do arquivo de strings. Mas eu vou colocar aqui só para a gente fazer o teste, né? Meus cartões. Então, já apareceu ali do lado, tá? Vou colocar aqui, ó, text size. Vou vir aqui e vou ver como é que tá os meus cartões. Os meus cartões é 18SP, preto e bold, ou seja, negrito. Então vou colocar aqui, ó, 18SP. Cor do texto vai ser preto. E a gente vai ter um negrito, que nesse caso vai ser o bold. Feito isso, ó, vou aumentar um pouco mais o layout aqui. Ó, pode ver que a gente já consegue visualizar aqui. Feito isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa voltar no card view e definir alguns atributos, como por exemplo, a cor de background. Então vou definir aqui, ó, card background, que nesse caso vai ser o light gray. Então ele vai ter um fundo cinza. Só que ele precisa ser arredondado aqui nas laterais, ó. Então eu vou estar utilizando aqui o card corner radius. Vou colocar um arredondamento em todos os lados aqui, né? Ou seja, eu vou colocar um arredondamento em todos os lados aqui de 10 dps. Então se a gente der um zoom aqui, ó, a gente tem um arredondamento aqui. Feito isso, eu vou clicar no Card View. Ó, cliquei aqui no Card View. Eu vou colocar uma margem geral de 20 dps. Então agora a gente tem uma margem de 20. Eu também vou definir uma sombra embaixo desse Card View. Eu vou colocar aqui, ó, Card Elevation, vou colocar 5 dps. A gente vai ter uma sombra aqui embaixo. Feito isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir agora na imagem uma margem geral de 20 dps. E aqui nos meus cartões eu vou definir também uma margem geral de 20 dps. Basicamente é isso. Eu posso fazer o seguinte também, ó, eu posso melhorar aqui na parte do texto, colocar uma margem no topo de 20, uma margem inicial de 10, ao invés de colocar 20 para não ficar tanto, ó, porque 20 vai ficar mais ou menos ali. Posso colocar uns 10, se eu quiser, ou não colocar a margem inicial, ele vai ficar mais colado. Então nesse caso eu vou deixar dessa forma, margem top de 20, a margem de baixo eu posso colocar 20 também, se eu quiser, e a margem final não precisa, então só seria essas duas margens aqui. Beleza, vamos executar o aplicativo e ver como é que está ficando aqui. Ó, então a parte dos meus cartões já está pronto, mas a gente vai criar o ícone dos cartões aqui. Então vamos lá, vamos vir aqui em Drawable, New, Vector Accent, dois cliques aqui, e aqui eu vou escrever Credit, né? Credit Card, que nesse caso é um cartão de crédito. Eu posso colocar aqui cartões, ele vai ser preto mesmo, 24 dps, Next, Finish, ele já vai estar aqui o nosso ícone. Eu posso clicar aqui no ícone do Pix, passar agora o ícone de cartões, que agora vai ficar certinho aqui. E esse texto que está no layout aqui, ó, eu vou guardar dentro de strings. Então vou vir aqui, res, values, strings, vou criar mais uma string, eu posso dar um Ctrl D aqui, e esse daqui vai ser, deixa eu ver, vai ser o txt cartões, só para a gente saber. E aqui eu vou colocar o texto que está ali, ó, meus cartões. E aí eu vou passar uma string, para não ficar jogado o nosso texto. Vou passar uma string aqui, que vai ser o nosso txt cartões. O mesmo resultado, só que de forma organizada. Vamos lá, vamos executar agora a aplicação. E aí a gente já tem aqui, ó, meus cartões. Então tá ficando muito bacana esse layout.